Parte 2, capítulo 39, onde a Trifaldi prossegue sua estupenda e memorável história. Qualquer palavra que Sancho dissesse, tanto dava gosto à duquesa como desespero a Don Quixote. Mandou-lhe este que se calasse, e a dolorida prosseguiu, dizendo: por fim, ao cabo de muitas indagações e respostas, como a infanta não se contradisse, sem sair nem variar da primeira declaração, o vigário pronunciou a sentença em favor de Dom Cravelho e lhe a entregou por legítima esposa. Tanto desgosto com isso teve a rainha Dona Magúncia, mãe da infanta Antonomásia, que daí a 3 dias a enterramos. Por certo, deve ter morrido, disse Sancho. É claro, respondeu Trifaldinho. Em Candaia não enterramos pessoas vivas, mas só as mortas. Já se viu, senhor escudeiro, replicou Sancho, enterrar um desmaiado, acreditando-se estar morto? Parecia-me que estava a rainha Magúncia antes obrigada a desmaiar do que a morrer. Com vida, muitas coisas se remediam. E nem tão grande foi o disparate da infanta para levá-la a ficar assim tão sentida. Se essa senhora se houvesse casado com algum seu pajem, ou com outro criado de sua casa, como tantos o fizeram, segundo tenho ouvido dizer, seria o dano sem remédio. Porém, o ter se casado com um cavaleiro tão gentil homem, tão entendido, como que aqui nos foi pintado, em verdade, embora fosse estupidez, não foi tão grande como se pensa. Segundo as regras de meu amo, que está presente e não me deixará mentir, assim como dos homens letrados se fazem os bispos, também se podem fazer dos cavaleiros, mormente se forem andantes, os reis e os imperadores. Tens razão, Sancho, disse Don Quixote, porque um cavaleiro andante, desde que tenha 2 dedos de ventura, está em potência propínqua de ser o maior senhor do mundo. Mas passe adiante, senhora dolorida, pois já se me traz luz ainda não ter contado o amargo dessa até aqui doce história. E quão amargo, respondeu a condessa, tão amargo é que, em comparação com ele, doces são as cabaças e saborosos os eloendros. Morta, pois, a rainha, e não desmaiada, enterramo-la. Entretanto, mal a cobrimos de terra e lhe demos o último adeus, quando, que estalia fondo temperete a lacrimis. Apareceu muito à sepultura da rainha montado num cavalo de pau o gigante Malambruno, primo irmão de Magúncia, que, além de ser cruel, era feiticeiro. Com suas artes para vingar a morte de sua prima e castigar o atrevimento de Dom Cravelho, bem como pelo desgosto que lhe causaram as demasias de Antonomásia, deixou-os encantados sobre aquela sepultura. Ela, convertida numa símia de bronze, ele, num espantoso crocodilo de metal desconhecido. Entre os dois ergue-se um padrão, também de metal, trazendo escritas umas palavras em língua siríaca, as quais, traduzidas para o candaiês e depois para o castelhano, encerram esta sentença. Não recobrarão sua forma primitiva esses 2 atrevidos amantes, enquanto o valoroso manchego não travar comigo singular batalha. Pois, só para seu grande valor guardam os fados esta nunca vista aventura. Feito isso, sacou da bainha um amplo e desmensurado alfange e, agarrando-me pelos cabelos, fez menção de querer degolar-me e cortar-me cerce a cabeça. Perturbei-me e se me agarrou a voz à garganta, amofinei-me em extremo, mas, apesar de tudo, esforçando-me o mais que pude, com voz trêmula e dolente lhe disse tais e tantas coisas que ele preferiu suspender a execução de tão rigoroso castigo. Por fim, mandou trazer à sua presença todas as damas da corte, que eram estas aqui presentes, e, depois de haver exagerado nossa culpa e vituperado a condição das damas, seus maus hábitos e piores mazelas,
descarregando sobre todas a culpa que só eu tinha, disso não querer castigar-nos com a pena capital, porém com outras penas dilatadas que nos dessem morte lenta e miserável. Naquele exato momento em que acabara de dizer isso, sentimos todas que se nos abriam os poros da cara e por toda ela nos alfinetavam como com pontas de agulha. Acudimos logo com as mãos ao rosto e verificamos estar do modo que agora vereis. E logo a dolorida e as demais damas alçavam os véus com que vinham cobertos e descobriram os rostos, todos povoados de barbas, umas louras, outras negras, outras brancas e outras grisalhas, a cuja visão se mostraram admirados o duque e a duquesa, pasmados Dom Quixote e Sancho, e atônitos todos os presentes. E a Trifaldi prosseguiu. Desta maneira nos castigou aquele covarde mal intencionado malambruno, cobrindo a suavidade e lisura de nossos rostos com a aspereza destas cerdas. Provera ao céu que antes nos houvesse decepado as cabeças com teu desmensurado alfange, do que haver-nos escurecido a luz das nossas faces com essa felpa que nos cobre, porque se bem examinarmos o caso, meus senhores, e o que vou dizer agora, quisera dizê-lo com os olhos em cascata, mas a consideração de nossa desgraça e os mares que eles até agora derramaram deixaram-nos desprovidos de humores, secos feito cardos. Destarte, diloei sem lágrimas, assim pergunto, aonde poderá ir uma dama com barbas? Que pai ou mãe terá compaixão dela? Quem lhe dará alguma ajuda? Pois se quando tem a tez lisa e o rosto emplastrado por 1000 espécies de cremes e pomadas, mal e mal encontra quem bem lhe queira. Que fará quando descobrir o rosto feito um bosque? Ó, companheiras damas, em desditoso lugar nascemos, e em minguada hora nos engendraram nossos pais. E, dizendo isso, deu mostras de desmaiar.